Nós vamos estar lendo do versículo 6 até o versículo de número 10. Provavelmente a gente vai ministrar até o versículo 8. Amém? Acompanhe comigo do versículo 1. Capítulo 4, do versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, esta é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Vamos orar. Senhor, graças nós te damos pela tua rica palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor iluminou, inspirou, Senhor, a mente, o coração, os corações e as emoções daquelas pessoas que o Senhor escolheu para poder escrever, Senhor, a tua santa palavra. Obrigado, Senhor. Essa palavra que nos dá vida, transforma a nossa alma, que nesta manhã, mais uma vez, a tua palavra possa transformar a nossa vida, Pai. Que nós possamos, através do nosso coração, gravar essa palavra, Deus, para nós vivermos para a tua glória no dia a dia, Senhor. E que através da tua palavra, o Senhor nos livre de toda a falsa doutrina, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. E amém. Podem se assentar, irmãos? Irmãos, até aqui, Deus tem nos ajudado a gente poder fazer uma mensagem expositiva da primeira carta a Timóteo. Nós vimos que Paulo ele escreveu a Timóteo, deixando Timóteo em Éfeso, para poder fazer calar aqueles que estavam pregando a falsa doutrina. Então o apóstolo ele vem falando sobre por que ele deixou Timóteo em Éfeso, mas de repente Paulo ele dá um paro nessa falsa doutrina, nos falsos mestres, ele tira a atenção dos falsos mestres e volta a atenção agora para o culto, para a comunidade. Então no capítulo 2, ele começa a explicar sobre como que se deve proceder na casa de Deus, ou seja, quando nós nos reunimos, como que deve proceder. Então ele falou: homens, varões com mão santo, orando por toda a nossa autoridade, porque é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Aí ele fala que
na direção do culto, a mulher aprende silêncio. Aí ele vai falar sobre Adão e Eva, ele vai dar esse exemplo, como já foi falado. Daqui a pouco ele se volta para falar e apontar para o ofício que ele outorgou, que ele autorizou, que é 2 ofícios que nós temos então na igreja, o pastor e os diáconos. E aqui nós entendemos que quando fala as mulheres ali no capítulo 3, quando cita as mulheres, nós não entendemos que sejam as mulheres do presbítero, nem do diácono, ou uma diaconisa. O que nós entendemos? Entendemos que são as mulheres que auxiliem os diáconos. E foi falado aqui muito bem que os diáconos, de acordo com a palavra de Deus, não é somente aquela pessoa que fica abrindo porta, dando bem-vindo às pessoas, passando o envelope, ou fazendo alguns afazeres aqui na igreja. Não. O diácono, ele tem uma responsabilidade fundamental, igual aos presbíteros, aos pastores. É isso que a Bíblia fala, porque quando nós estudamos capítulo 3, nós vamos ver que as qualificações do bispo e os atributos que é carregados para os diáconos é muito parecido. Então a responsabilidade é a mesma. E tivemos alguns exemplos que os diáconos que foram levantados, ainda que não apareça essa palavra em Atos 6, mas aquelas pessoas que foram levantadas para poder servirem à mesa, foram pessoas que quando os apóstolos colocaram a mão, eles saíram para pregar o evangelho, fazendo milagres extraordinários. Estevão e Filipe. Inclusive, o primeiro mártir foi um que foi levantado naquele dia. Então a gente viu até aqui, vimos isso, né? Vimos isso. Então, e ele finaliza no capítulo de número 3, falando da igreja. E ele fala que nós, como igreja, como corpo de Cristo, que Deus habita em nós, ele deixa isso muito bem claro, né? Deus habita em nós, nós somos a igreja de Deus. Que Deus, tá? Que a igreja, ela é a coluna e o baluarte do que? Da verdade. Então, só essa palavra falando que a igreja, nós somos a coluna e o baluarte da verdade, ou seja, essa verdade já está posta. Essa verdade, ela já foi anunciada. Ela já foi trazida pelos apóstolos e pelos profetas, essas verdades. E nós estamos incumbidos o quê? Para poder sustentar essa verdade, porque nós somos a coluna e o baluarte da verdade. Então, quando você ouve, né, certos padres da igreja católica falando que a igreja criou a palavra de Deus saiu da igreja, esse texto aqui deixa muito bem firme que isso é mentira. Por quê? A igreja, ela é a coluna e o baluarte da verdade. A verdade está aqui. A igreja, a Bíblia, ela não saiu da igreja. Não. A igreja saiu da palavra de Deus. A palavra de Deus edificou o quê? A igreja. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, ele vai falar que, capítulo 2, versículo 20, ele fala que a igreja, ela é edificada sobre os apóstolos e os profetas. Então, até aqui nós aprendemos que nós, como igreja, nós temos que sustentar essa verdade, guardar essa verdade. Mas o Espírito Santo vai iluminar Paulo para falar o seguinte: que nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. Ou seja, Paulo, ele está vendo a igreja, a comunidade, o povo reunido, e está falando, olha, alguns vão se apostatar da fé. E é o que já estava acontecendo. E como foi falado semana passada, no período da igreja, isso tem acontecido, e não são poucos que têm abandonado a fé, se apostatando da fé, são muitos. E agora que Paulo está falando sobre a falsa doutrina que os apóstolos, que os falsos mestres estavam introduzindo na igreja, ele vai falar assim para Timóteo, no versículo 6, expondo essas coisas aos irmãos. O que é expor?
Aqui, irmão, não significa Timóteo como é que eu posso falar? Sendo rígido nas suas colocações. Aqui, quando está falando expondo, é uma palavra que se volta para uma gentileza ou para algo humilde. O que Paulo está falando para Timóteo? Que ele tinha que advertir o irmão de uma maneira gentil e humildemente, mas era continuamente. É por isso que ele está falando, expondo aos irmãos. Paulo acabou de falar para Timóteo o que os falsos mestres estavam ensinando. Timóteo, os falsos mestres estão ensinando o quê? O que Deus ordenou, eles estão proibindo. O que Deus lá no início, lá em Gênesis, o que Deus falou, que era o casamento e dos alimentos, os falsos mestres estão o quê? Proibindo Timóteo. Olha, faz o seguinte, exponha os irmãos. Fala para os irmãos desses falsos mestres. Não deixe que os irmãos venham ficar cegos sobre essa questão. Então, qual era o dever do Timóteo aqui? O dever do Timóteo era advertir os irmãos, porque o Espírito Santo já tinha acabado de falar do perigo. Olha, quando ele fala aqui no versículo 1, o Espírito afirma expressamente, está falando de uma maneira aberta, clara, de bom som, que é algo que está acontecendo e vai acontecer. Nos últimos dias alguns se apostatarão da fé. O Espírito Santo está alertando Paulo está alertando a Timóteo, e Timóteo tem que alertar a igreja o que vai acontecer, o que estava já acontecendo no meio do povo de Éfeso, dessa igreja. O pastor, irmão, ele precisa alertar os irmãos dos perigos que os cercam. Como nós vamos ver a seguir, que alertar os irmãos dos perigos que os cercam não é somente função do pastor. Ainda que o ponto aqui inicial, a visão de Paulo é Timóteo como o evangelista para poder passar para a igreja, eu vou abranger essa mensagem, não só ficar voltado para o pastor, porque a gente vai ver sobre esse ministério significado. Eu quero abranger para todos, para você e para mim, que todos nós estamos cercados por perigos constantes da apostasia, todos nós. Nenhum de nós estamos livres disto. É por isso que Paulo está falando para Timóteo, alerta a igreja. Não podemos esquecer que no finalzinho do capítulo 3, ele falou que Deus habita em nós. E como que pode isso, se Deus habita em nós, eu me apostatar da fé? Como que pode? Essa pergunta só Deus tem. Mas como foi falado aqui no estudo, como diz Charles Spurgeon, se a Bíblia fala sobre predestinação, eu creio na predestinação. Se a Bíblia fala sobre a responsabilidade humana, eu creio na responsabilidade humana. E qual a minha responsabilidade e a tua responsabilidade? É a gente ficar alerta, porque todos nós corremos esse perigo. Qual o perigo, Alex? De se apostatar da fé. Todos nós. É por isso que nós temos que expor essas coisas aos irmãos. Quando ele fala aqui no versículo 6, expondo essas coisas aos irmãos, que coisas são essas? No versículo 3 ele acabou de falar. Olha o que ele fala aqui, 4:3. Que proíbe o casamento e exige abstinência de alimento. Então o que nós temos que fazer? Expor os irmãos, alertar os irmãos desse perigo. Qual o perigo? Dessas falsas doutrinas. Todos os que servem, irmão, precisam alertar os irmãos dos perigos das falsas doutrinas e da apostasia. Todos nós. Quem, Alex? Isso é somente obrigação do pastor? Não. Todos nós. Para se ter uma noção, hoje, irmão, muitos pastores não gostam de combater as heresias. Muitos pastores não falam das heresias. O que eles gostam de ensinar? Somente o lado mel do evangelho. Somente aquilo que é bom.
O que é bom, Alex? Somente o amor. Então, entenda bem, muitas pessoas elas não gostam de falar dessas heresias, porque isso, quando você combate essas falsas heresias, isso não é muito atrativo. O que é atrativo? Falar somente coisas boas, como foi falado semana passada. Todo final de ano tem aquelas coisas boas. Coloca o homem no centro e ponto, e acabou. Um exemplo, eu posso fazer vocês parar de pecar? Eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. Quem tem esse poder? Deus. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Qual é a minha função? Qual é a função do pastor? É fazer com que vocês venham sair com a mente pesada, sabendo que vocês estão pecando, e isso é abominação aos olhos de Deus. Aí eu posso fazer. Vocês então não entram e saem da mesma maneira. Não, vocês entram e saem com a mente o quê? Pesada. Por quê? A gente combate isso, a gente fala a verdade. Porque a gente não fala somente o mel, a gente vai falar das coisas amargas também que acontecem no Evangelho. O que é amargo? É isso, é a gente arrancar os nossos olhos, arrancar o nosso braço, para não ser condenado o corpo todo. Então é isso, é o lado do mar. Se você falar para mim que é fácil se livrar do pecado, eu quero que você me dá essa receita, porque não é fácil se livrar, não é fácil combater a carne, é uma luta constante, é uma luta constante. E é fácil bater contra as heresias? Também não é fácil, porque as heresias atraem o povo, a verdade não atrai o povo. A verdade atrai quem? As ovelhas, porque Jesus ele falou: as minhas ovelhas, aqueles que pertencem a mim, ouvirão a minha voz e me seguirão. É por isso que lá no João capítulo 6, Jesus ele finaliza quando os discípulos abandonam Jesus. Jesus lhe falou: eu não falei para vocês que para vir a mim o Pai tem que o conduzir? Jesus falou isso. Então o que atrai o povo pode ser os entretenimentos, a falsa de combater as heresias, isso aí pode atrair o povo. Mas o que atrai as ovelhas? A palavra de Deus. E ela tem que ser pregada como que ela é. Porque o apóstolo Paulo, quando ele apareceu lá em Éfeso e foi falar, e lá em Mileto para dar instruções dos pastores de Éfeso, ele falou assim: ó, eu nunca deixei de falar toda a verdade de Deus. Então toda a verdade de Deus tem que ser dita para nós, porque é o alimento nosso. E o que esses pastores que não combatem, irmão, essas heresias, o que eles gostam? Eles gostam de receber elogio nas suas mensagens. Eles gostam de bajulações. Às vezes nós pregamos de uma palavra dura que vai ter uma pessoa nova que vai entrar e vai sair e não vai voltar mais. Por que não vai voltar mais? Porque o que eu falei não agradou a carne. Não vai voltar mais. Mas Paulo não está preocupado com isso, Cristo não estava preocupado com isso, os apóstolos não se preocuparam com isso. O que nós temos que falar? Toda a verdade de Deus. E aqui está toda a verdade de Deus. Foi o que eu falei semana passada. Iniciamos o ano com uma mensagem dura desta. Não é uma mensagem para a nossa carne, mas é uma mensagem para o nosso espírito. A nossa carne não fica satisfeita com isso, mas o nosso espírito fica. O espírito busca essas coisas, a carne não. E nós estamos aqui para buscar as coisas do espírito e não da carne. As ovelhas, irmão, de Cristo sempre andam em perigo. Sempre andam. No trabalho, no meio familiar, no colégio, na faculdade, na rua, aonde que for, nós sempre estamos o quê? Em perigo. Qual o perigo dessas falsas doutrinas? Pessoas, quando nós sentamos na roda de amigos, os jovens, pessoas vão falar falsas doutrinas, coisas que nem entendem, mas porque viu um líder evangélico ensinando a falsa doutrina, passa aquilo como verdade.
E às vezes nós acreditamos naquela falsa doutrina. Às vezes, os nossos irmãos que não são cristãos, ou até cristãos, mas cristãos que têm aprendido coisas falsas, tentam nos passar coisas falsas. E nós absorvemos essas coisas falsas. Quando nós paramos na fila de um banco para... Agora não tem mais, agora tudo é Pix, né? De repente vai voltar de novo fila de banco. Mas quando nós parávamos em fila de banco, em algum tipo de fila, quando a gente começa a conversar com certos crentes que aprendem essas doutrinas falsas, querem nos passar como verdade essas doutrinas falsas. Então nós estamos cercados por esses perigos. E o que nós devemos fazer? Alertar os irmãos para esses perigos. Eu vou tornar a repetir o que eu tenho falado aqui. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. É por isso que quando surgiu os reformadores, Lutero, João Calvino, Wycliffe, qualquer um que fosse, eles se voltaram para a palavra. Por quê? A palavra do Papa não tem poder. O que tem poder é a palavra de Deus. Já no finalzinho da carreira, Lutero estava sentado, comendo, bebendo. Não estou falando que ele vivia disso, tá? Era um homem incansável, 30 anos do seu ministério foi incansável. Mas chegou certo homem e falou para ele: Lutero, olha o que você fez. Olha a explosão que aconteceu. Porque houve uma divisão enorme. Sabe qual foi a resposta de Lutero? Enquanto eu comia e bebia, a palavra de Deus que fez isso. É a palavra de Deus, irmão. Então nós temos que voltar para a palavra de Deus. Palavra de Deus. Os falsos mestres, eles não cansam de trabalhar, são incansáveis nos seus trabalhos, por isso que são lobos, devoradores, destruidores. Quando você dá ouvido, a tua alma foi destruída. Deu ouvido, são lobos vorazes, é o que Paulo fala. Deu ouvido, tua alma é destruída. E o que Paulo está falando? Timóteo, alerta a igreja dos falsos mestres. Por quê? Quando alertamos a igreja dos falsos mestres, olha o que Paulo fala: expondo essas coisas aos irmãos, serás o que? Bom ministro de Cristo. Esse ministro aqui não está falando sobre o ofício da igreja. Esse ministro aqui, essa palavra, ela é diácono no original. Diácono, que significa alguém que serve. Um garçom que serve os convidados. O ministro aqui. É por isso que eu falei que a mensagem a gente vai se expandir para não ficar somente preso ao pastor ou ao pregador, mas a todos nós. Então, se todos nós queremos ser bom servo de Cristo, servir a igreja, o que nós temos que fazer? Alertar os irmãos. Não é, irmão, somente dando cesta básica, não é somente atendendo às necessidades materiais dos irmãos, não. Eu serei, você será um bom ministro a partir do momento quando você alerta os irmãos deste perigo. Olha, o que você está ouvindo não é doutrina bíblica, hein? Corre disso, hein? Na virada do ano, o exemplo que eu dei aqui semana retrasada. Como que foi na virada do ano? SBT e Anitta na Globo. Globo e SBT. Anitta totalmente depravada, cristão logo odeia,
mas vamos botar no SBT, porque no SBT está dando o mundo gospel, o mundo evangélico, nada contra, de músico, de canto, daqueles teatros, nada contra. O que eu tenho contra ali? A mensagem. Botando sempre o homem no centro. Isso é falsa doutrina, irmão. Irmão, corre quando coloque o homem no centro. Até os nossos louvores aqui não tem eu. Por que não tem eu? Porque o homem não pode ser o centro de nada. Quem é o centro de tudo? É Jesus. Cristo é o centro. Não nós. Irmão, pelo amor de Deus, lê um pouquinho a Bíblia. Lê um pouquinho a Bíblia. Só no início dos evangelhos. Vai lá, está João Batista. Quem foi João Batista, meu Deus? João Batista foi profetizado há anos atrás através do profeta Isaías, que ele viria, abriria o caminho do Salvador. O homem foi profetizado. O homem veio, anunciado através do anjo para o seu pai, e nasceu João Batista. João Batista falou assim: vai vir um depois de mim, que eu não sou nem digno de carregar suas sandálias. Sabe o que João Batista está falando ali? Eu não sou nem digno de ser escravo dele. João Batista falou: não sou digno de ser escravo dele. Aí chega agora, coloca o homem no centro. É falsa doutrina. É heresia, querido. Quem somos nós? O que Pedro falou: nós somos como neblina. Uma hora está aqui, outra hora não está lá. Quem somos nós? Não sabemos nem se a gente vai conseguir ver à noite. Quem somos nós? E agora quem é Cristo? Cristo é tudo. Cristo, ele tem que ser o centro. E o que nós temos que combater? Essas falsas doutrinas. Expondo essas coisas, serás bom ministro de Cristo, né? Bom ministro de Cristo. Claro, irmão, que nem todos são pastores, nem todos exercem o diaconato, mas todos nós exercemos o pastoreio, todos nós exercemos a diaconia. O que é isso? É servir a igreja, todos nós. Todos nós. Então, quando a gente vê um irmão aprendendo alguma heresia, algum erro, a gente tem que alertar a vida desse irmão. Abre comigo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, por favor. A gente vai ver que nós temos que alertar. Qual é a obrigação do servo para ser um bom servo na igreja? Alertar os irmãos. Amém? Olha o que diz aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Exorto-vos também, irmãos. Exorto-vos também, irmãos. O que Paulo está falando? Aconselho vocês, irmãos. De quê? Que admoestei os fracos, os insubmissos. Consolei os desanimados. Amparei os fracos. E seja longânimo para com todos. É a função de quem? Da igreja. Dos irmãos. Do servo, daquele que serve a igreja. Olha em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, por favor, irmão. Vamos lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha o que diz. Por que existe esse alerta? Porque Paulo está falando, expondo essas coisas, ou seja, essas falsas doutrinas, falsos mestres, você será um bom ministro de Cristo. Olha o que diz, Hebreus 3, versículo 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais acontecer haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Qual é a função nossa? Alertar os irmãos dos falsos mestres, do pecado,
Por que isso? Porque isso tem um final, a falsa doutrina, ela tem um final. Qual é o final? Apostasia. Abre comigo aqui em 1 João, olha o que 1 João vai dizer. 1 João, por favor. Lá na carta de 1 João, lá no finalzinho, 1 João, capítulo de número 5, olha o que ele diz. Olha o capítulo 4, irmão, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, depois a gente vai para o 5. Olha o que diz capítulo 4. Olha o que João está dizendo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito ou a qualquer ensino. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Foi o conselho de João. Olha, provai os espíritos para ver se realmente são de Deus. Não deis crédito a qualquer ensino. Capítulo 4 ele ensinou dessa maneira, amém? Não dei crédito a qualquer ensino. Vê se o espírito é de Deus. Olha no capítulo 5 agora o que ele está falando, irmão. Olha a gravidade. Capítulo 5, versículo 16 e o 17. Olha o que diz. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Agora, olha só, há pecados para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Ó, há pecado que é para a morte, e esse eu falo, não ore. De acordo com o contexto geral dessa primeira carta, tudo indica que João está escrevendo para não orar para os apóstatas. Pessoas que estão dando ouvido aos ensinos errados. Essas pessoas se prostraram, se apostataram, e João está falando, ó, não ore mais por essas pessoas. Por quê? Essas pessoas não acreditam que Jesus é Filho de Deus. Essas pessoas não estão acreditando que Jesus veio em carne, que Deus veio em carne. Não ore mais por essas pessoas. Por quê? Essas pessoas se apostataram. A gravidade. Quando nós advertimos os irmãos e os irmãos não dão ouvido, a gravidade, a apostasia. O que Paulo ele está falando para Timóteo? Timóteo, fala para a igreja do perigo da apostasia. Fala para a igreja isso. Olha só, voltando lá no capítulo de número 4 de Timóteo, versículo 3, versículo 6. Qual é a preocupação hoje? Qual é a preocupação hoje do pastor? A preocupação hoje de muitos ministros, de muitos servos, de pastor, é agradar as pessoas. Preocupado em agradar as pessoas. A primeira preocupação nossa como servo, ou como servos, é de agradar a Deus, depois a pessoas. Nós não podemos, irmãos, estar preocupados se está agradando A ou está agradando B. A nossa preocupação é estar aprovado diante de Deus, ser um bom servo. Então nós não podemos, irmão, estar preocupado que a pessoa, o que o irmão vai pensar, se nós falarmos que ele está no caminho errado. Qual é a nossa preocupação? É de não falar, é de não alertar. Para ser um bom ministro, nós temos que alertar a igreja, aí seremos um bom ministro. O bom ministro não é agradar a igreja, o bom ministro é alertar a igreja.
dos perigos. Claro, irmão, com amor, com dedicação, com carinho, mas a nossa obrigação para sermos bons servos é alertar os irmãos desse perigo. É vocês não achar que o pastor é o conhecedor de tudo. Não conheço nada quando eu olho para as Sagradas Escrituras. É vocês me alertarem se eu estou de repente equivocado em alguma área. Me alerta, porque eu sou ser humano. Pastor, eu acho que eu vi isso aqui escrito na Bíblia, eu estou achando que o senhor está equivocado nessa área aí. E vamos estudar, porque nós não sabemos de tudo. Somos iniciantes no ensinamento das Sagradas Escrituras. É um alertando o outro do perigo do outro. Pastor, não vai por esse lado, porque eu já fui por esse lado aí, eu me dei mal. É um santo, irmão, lutando contra o pecado. Não é um pecador lutando para ser santo, não, nós somos santos, mas nós lutamos contra o pecado. Então qualquer um de nós podemos tropeçar em alguma área, seja no conhecimento, seja através do coração duro, endurecido. E qual é a obrigação nossa? Alertar os irmãos, comunidade, igreja, alertar os irmãos. E é isso que Paulo está preocupado com a igreja, porque o que tinha falado 12 anos atrás estava acontecendo agora. Os falsos mestres já tinham entrado em Éfeso, estava perturbando a verdadeira doutrina. E é por isso que ele vai falando agora. Olha no versículo 6 ainda, no final, olha o que ele fala: expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo. Olha só, irmão, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Timóteo, irmão, tinha e ainda continuava seguindo essa excelente doutrina, porque Paulo está falando, olha só, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Timóteo, ele se alimentou e estava seguindo o que ele tinha alimentado, estava seguindo a boa doutrina, palavra. Por que Paulo está deixando Timóteo? Porque Timóteo tinha esse alimento, a boa doutrina, a palavra da fé. Então Paulo, ele pega Timóteo, coloca Timóteo para ser o seu auxiliar na igreja de Éfeso. Por quê? Timóteo tinha sido alimentado. Timóteo aprendeu a boa doutrina e não esqueceu a boa doutrina. Ele estava seguindo a boa doutrina, seguindo. Se você, entenda bem o que eu vou falar, irmão, se você não se alimenta com a boa doutrina, é um crente ou irmão fraco na fé. Vou repetir: se você não se alimenta da boa doutrina, você é um irmão, você é uma pessoa fraca na fé. Irmãos, por que Deus, ele deu dons aos apóstolos, aos profetas, aos evangelistas, aos mestres e pastores? Por quê? Para edificar a sua igreja. O que é edificar a sua igreja? A sua igreja ser madura. Acompanhe comigo em Efésios capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz. Eu fiz um resumo do versículo 9 até o versículo de número 13. Que ele derramou dons aos homens para poder edificar a igreja.
E o que é ser uma igreja edificada? Olha o que diz Efésios capítulo 14, versículo 4. Ou versículo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz: para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Olha o que é ser um menino fraco na fé. Cai em tudo quanto é armadilha, é o que o texto está dizendo, pela armadilha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Irmãos, se nós não nos alimentarmos com a verdade, com a doutrina, com a única doutrina, nós somos pessoas fracas, irmãos fracos, irmãos que estão levados por todo o vento de doutrina. Temos que nos alimentar, irmão, da palavra. Eu me alimento da palavra para depois alimentar os outros. Eu aprendo a palavra para depois ensinar os outros. Eu tenho que aprender. Eu tenho que ter base naquilo que eu tenho ensinado. Então eu tenho que aprender para depois ensinar. O que você tem que fazer como servos, bom ministro de Cristo? Aprender. E a gente estamos num século muito difícil, que as pessoas não querem mais aprender, que é tudo de imediato. É um fast food. As pessoas não têm mais paciência para aprender. Aquele tempo que se levavam horas para poder aprender, anos para poder aprender, hoje as pessoas querem aprender na internet. Não sabem nem com quem está aprendendo, mas quer aprender lá. Vivemos dias difíceis, irmão. Então nós, como bons servos e bom ministro de Cristo, nós temos que nos alimentar da palavra, alimentar da boa doutrina, porque a palavra da fé, ela vai te levar à boa doutrina. Qual a obrigação nossa? Se alimentarmos da boa palavra, da boa doutrina. Primeiro, irmão, o pastor, ele se debruça sobre a palavra, os livros. Depois ele se levanta diante da congregação para ensinar. Às vezes nós estamos estudando, claro que não é criticando ninguém, é cada um com o seu cada um, e eu gosto disso quando eu vejo, mas às vezes nós estamos estudando, aí tem irmãozinho que tem intimidade com a gente, aí fica mandando fotinha de onde que está. Nós temos, qual é a nossa obrigação? Se debruçar. Claro, irmão, que eu gosto de viajar. Eu não estou criticando quem viaja não, graças a Deus por isso. Quando eu vejo os irmãos viajando, eu fico até feliz. Eu fico triste no domingo. Brincadeira à parte, mas quem é que não gosta de preparar mala? Inclusive eu falei assim, rapaz, eu parei de falar. Eu vou falar agora, mas eu acho que Deus vai cortar, em nome de Jesus. Eu falei assim, amor, esse carro tá bom para a gente viajar. O carro quebra toda vez. Eu falei, irmão, o carro tá bom para poder viajar. O carro começou a fazer um barulho na roda. Aí consertei. Botei no cara, o cara consertou. Aí botei, irmão, o carro tá bom para poder viajar. Estourou o radiador. Eu acho que eu vou de ônibus.
Então, irmãos, mas qual é a nossa vida? É se debruçar na palavra. Olha o que diz aqui, quando nós aprendemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, olha o que diz. Capítulo 3, versículo 2. Ele está falando para o responsável da comunidade, tá? Olha o que ele está dizendo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto o quê? Para ensinar. Qual é o nosso papel como pastor? Se debruçar. Olha o que diz aqui no capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz, por favor. Acharam aí? Capítulo 5, versículo 17, 1 Timóteo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Agora, olha a separação que ele faz, que presidem bem. Com especialidade os que se o quê? Afadigam na palavra de ensino. Qual é a função então do pastor? Cansar de aprender para poder ensinar. Cansar. Enquanto hoje, irmãos, sobem no altar para poder ministrar ao povo, abre a Bíblia, fala um texto, fecha a Bíblia e começa a falar asneiras. E sabe qual é o maior problema disso? É que o achado do pastor passa a ser verdade para os irmãos. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Por isso que você e eu temos que ser como o povo bereano. Confirmar se o que o pastor está falando é verdade de acordo com a palavra de Deus. Esta, irmão, qualidade, ela é fundamental para a excelência no ministério ou do serviço. Mas, infelizmente, está faltando na igreja de hoje. Pregação contemporânea é fraca e produz igrejas fracas, porque reflete uma falta de conhecimento bíblico e um compromisso mínimo para o estudo das Sagradas Escrituras. Os ensinos de hoje têm colocado o homem no centro. Você passa a ser o ponto fraco de Deus. Isso é complicado. Não tem, irmão, como conhecer um lobo sem a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo somente com a palavra de Deus. Palavra de Deus, somente. Você tem que se alimentar. Não pode perder a oportunidade de aprender, irmão. De acordo com a pesquisa, 80% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. 80%. Um homem chamado William Tyndale, ele foi um reformador inglês. Esse homem, ele é considerado um dos primeiros puritanos. Esse homem, ele foi expulso da sua nação pela Igreja Católica, porque ele queria traduzir a Bíblia para a sua língua, e a Igreja Católica proibiu isso. A Igreja Romana, né? Proibiu isso. Então ele foi caçado como herege, mas ele conseguiu traduzir a Bíblia no outro país que ele se refugiou, para poder alimentar os ingleses. E diz assim aqui, olha, William Tyndale, o reformador inglês do século XVI e tradutor da Bíblia, foi um exemplo de um homem com um ardente desejo de estudar e compreender a palavra de Deus. O homem já conhecia muito. Na prisão, pouco antes de ser martirizado, ele escreveu uma carta para o governador-chefe pedindo uma tampa mais quente, uma vela
um pedaço de pano para corrigir suas calças, mas acima de tudo, peço e suplico a sua clemência para ser urgente com o procurador, para que ele, gentilmente, me permite ter a minha Bíblia hebraica, gramática hebraica e o dicionário hebraico, para que eu possa passar o tempo com que em estudo. O homem preso, martirizado, como o apóstolo Paulo foi martirizado, o homem preso está falando, traga a palavra de Deus, a gramática hebraica e o dicionário hebraico para poder estudar a palavra de Deus. Fim de carreira. Esses homens se inclinaram para poder estudar a palavra de Deus. Versículo 7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velha caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. O que é fábulas aqui? É mito, invenção, é algo, é uma ficção, uma história, é uma narrativa, é um discurso, é algo que é mentiroso, tá? É algo que é mentira. Aí conta essas fábulas, é o que Paulo está falando aqui, ó. Rejeita essas fábulas. Os falsos mestres, eles traziam muitos mitos, muitas fábulas da genealogia do Antigo Testamento. É por isso que ele está falando assim, ó, rejeita essas fábulas, né? Recusa isso, afasta disso, né? Procura impedir isso, né? Como ministro de Cristo, nós temos que rejeitar essas fábulas. Nós, como servos, nós temos que rejeitar essas fábulas, né? Os falsos mestres gostam de introduzir novidades estranhas, escrituras, em seus ensinos. Eles se apartam da verdade e preenchem esses espaços com fábulas, com histórias, né? A incapacidade de pensar biblicamente, teologicamente, tem custado à igreja muito caro. Isso tem permitido a infiltração de todo tipo de erro. Isso, por sua vez, levou a igreja a se tornar confuso e fraco. O que nós temos que recusar? Essas fábulas. Não podemos, irmão, propagar fábulas, histórias de mentiras. Pastores não podem abraçar fábulas. Diáconos não podem abraçar fábulas. A comunidade não pode abraçar fábulas. Temos que correr de fábulas, de mitos. É um grande mito. Olha o mito. Acharam uma mulher de pedra no mar, pegaram ela, colocaram ela como deusa, construíram o império. Quem vai para o São Paulo passa pela Dutra, vê aquele império, a grande Aparecida. Fábulas, mitos. Foi achada, jogada no mar, pegaram aquilo ali e colocaram como uma deusa. Fábulas. As pessoas, irmãos, estão ouvindo fábulas e acreditando em fábulas. Traga aqui 600 reais, 500 reais, e Deus vai te abençoar de uma maneira poderosa. Aí, para confirmar o que ele está incentivando a igreja a dar para ele fala que teve visões, sonhos. Deus apareceu para mim e falou: quem me abençoar com 600, com 1.000 reais, vai ser abençoado. Vai abrir a porta dos céus e ele vai ser abençoado de uma tal... Irmão, fábulas. Em 2009, um grande pastor vendendo uma Bíblia por 900 reais. Fábulas. E se nós não se alimentarmos com a verdade, nós vamos cair em fábulas. E Paulo ainda fala fábulas profanas. O que é profano?
aquilo que é não santificado, incrédulo, o que despreza o que é sagrado. A partir do momento quando eu coloco isso a vocês, eu estou ensinando um mito e estou rejeitando a religião bíblica, a doutrina bíblica. Estou rejeitando o que é sagrado. Estou ensinando fábulas profanas. Mas Paulo não para por aí, irmão. Paulo ele vai colocar outro adjetivo. Rejeita fábulas profanas e de velhas caducas. Essa palavra ele passou muito mais forte. Velhas caducas. Sabe o que ele está falando? Sem entendimento. Fala coisa por coisa. Se a igreja estivesse alimentado com a boa palavra da fé e a boa doutrina, na mesma hora, opa, peraí, isso aí não é bíblico não. Água do Jordão, isso não é bíblico. Mar Vermelho, isso não é bíblico. Irmão, um rapaz aí muito conhecido aí só fica entregando as coisas, a igreja do cara está crescendo cada dia mais. Aparece sem camisa, cheio de tatuagem, e um montão de pessoas fracos acompanhando esses homens, e os homens falando, aqui ó, pega um texto da Bíblia aqui, você é a estrela, nós somos a estrela de Deus. Irmão, fábulas, profanas, velhas caducas, ó. Mas não é só no nosso meio, no meio secular também, a gente vai ver a ciência. A ciência do Big Bang despreza Deus. Como que foi a criação? Uma explosão. Ali teve centelhas de vida e começou a se formar. Fábulas profanas e de velhas caducas. Falando coisas sem sentidos. Aí ele vai dizer aqui, olha, versículo 7, lá no finalzinho, ó, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. O que é exercitar? Essa palavra aqui, ela está voltada para ginásio. Aqui no original é ginásio. É pessoas que se preparam o corpo, exercitam o corpo. Aí Paulo está falando, ó, exercita-te pessoalmente na piedade. O que é piedade aqui? O sentido básico aqui é reverência e respeito, né? O pastor, o diácono, a comunidade precisa ter reverência a Deus. A nossa piedade é o fundamento da nossa autoridade espiritual. Temos que exercitar nos atos da religião. Qual o ato da religião, irmão? Lendo as escrituras, orando, como Paulo falou, levantando as mãos santas, admoestando os irmãos, ajudando os irmãos. Isso aí é exercitar a piedade. O exercitar a piedade não é somente vir à igreja ou ao culto. Exercitar a piedade é isso, você ler a Bíblia, ajudar os irmãos, orar a Deus, né? E todas essas coisas mais que a gente está já acostumado de acordo com a palavra de Deus. Olha o que Tiago diz, irmãos. Vamos ver aqui em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 26 ao 27. Olha o que ele diz. Tiago, capítulo 1, versículo 26 ao 27. 26, olha o que diz. Se alguém supõe ser religioso, olha só. Religioso aqui é piedoso, tá? Deixando de frear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? É vã. Então, qual é uma da maneira de eu ser piedoso? Ó, frear minha língua. Cuidado com a minha língua. Já foi falado aqui, Tiago, ele fala muito nesse ponto. Aí ele fala assim, olha, versículo 27. A religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, né? Visitar os necessitados. Aí olha o que ele diz, o que é uma religião piedosa? Olha, o que é eu ter uma vida piedosa? Ele está dizendo aí, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, ser piedoso é praticar a religião e não somente vir aos cultos. Isso é um ser piedoso. Então ele vai falar assim, ó, rejeita fábulas, mas exercita-te especialmente na piedade. Versículo 8, pois o exercício físico para pouco é o quê? Proveitoso. Tá na nossa, a gente está vivendo uma época assim, que as pessoas hoje, nada contra isso, mas as pessoas hoje, elas exercitam muito o corpo. Não é uma proibição, aqui ele não está proibindo, tá? Ele está falando, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Então, existem pessoas que exercitam muito o corpo e rejeita exercitar a piedade. Rejeita exercitar uma vida piedosa, em ter uma vida piedosa. Paulo está falando o seguinte, olha, pois o exercício, né? Ginásio, as pessoas competindo, é isso que ele está falando, né? Os jovens que se despiam com o fim de promover o vigor por meio do corpo para doar no treinamento físico, é o que ele está dizendo, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Isso lá em Éfeso, essas competições, isso era muito normal. As pessoas iam para o ginásio para competir e assim ser coroado com a coroa de louro, né? Então as pessoas iam muito, então os jovens, eles se despiam, e ali você via aquele formato físico bonito, né? E Paulo está falando, olha, isso para pouco é proveitoso. Então, irmão, entenda bem, não é uma proibição em exercitar o corpo. Parabéns para aqueles que exercitam o corpo, isso é muito bom para a saúde, a gente vê que isso está comprovado cientificamente. Agora, eu não posso priorizar a excelência do corpo, porque o que Paulo está falando, isso é pouco proveitoso. O exercitar do corpo que Paulo está falando, ele tem um limite. Qual o limite? Somente nesta vida. O exercitar do corpo é bom para mim ter uma vida boa nesta vida. É um limite, somente nesta vida. Mas quando a porta da morte ela abrir, valeu a pena me ocupar em exercitar o corpo e rejeitar ter uma vida piedosa? É isso que Paulo está falando. Eu tenho que exercitar o meu corpo, mas prioridade ainda é buscar o reino de Deus. É o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo fala, versículo 8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Enquanto o exercício físico é para pouco proveitoso, o da piedade para tudo é proveitoso. Paulo então, irmão, está afirmando que o primeiro é de algum modo proveitoso, é útil para algo, irmão, mas o segundo é bom para todos os sentidos, é útil para todas as coisas. Por quê? Ele fala, porque tem a promessa da vida. Olha só, olha só, o exercício físico, ele tem um limite, mas e a vida piedosa? Ela tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Ou seja, a nossa vida piedosa, a nossa vida como uma pessoa cristã, como servo útil na casa de Deus, ela é uma promessa de vida agora e no que há de vir. O exercício físico, para pouco é proveitoso, somente nessa vida. E uma vida piedosa é promessa de vida agora e no que há de vir.
promessa de vida agora. A promessa de vida não está em meu exercício físico. A promessa de vida está na minha vida piedosa. Quantas pessoas, irmãos, praticam exercício físico e é atribulado? Não tem promessa de vida, irmãos. O que é promessa de vida? A vida piedosa. Quando nós temos uma vida piedosa. E essa vida piedosa é promessa de vida agora e que há de ser. Quando eu tenho uma vida de exercício físico, eu não tenho uma vida o que há de ser revelado. Mas quando eu tenho uma vida piedosa, eu tenho uma vida do que há de ser revelado. Entenda bem, irmãos. Eu não estou criticando quem faz exercício físico. Eu estou até com ciúme da minha esposa. De novo? Está gostando. Está pegando firme. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta ela vai fazer os treinos dela. Eu estava sendo convencido semana passada, na nossa reunião, de comprar uma bicicleta, mas eu falei, vou comprar uma bicicleta só se Carol comprar, da gente ser ciclista. Isso não é errado, cuidar do corpo, pelo amor de Deus, não é errado isso. O errado é você cuidar mais do teu corpo do que da tua vida piedosa. Esse é o erro. O teu corpo vai te levar somente para o buraco. Uma vida piedosa vai te levar àquilo que há de ser revelado. Amém? Qual é, então, a nossa conclusão? Eu e você, como corpo de Cristo, que Ele é o cabeça, nós temos que expor os falsos ensinos aos nossos irmãos, abrir o entendimento dos meus irmãos que estão numa falsa doutrina. Se ele te ouvir, amém. Mas se ele não te ouvir, o que você fez foi ser um servo bom, excelente diante de Deus. Por quê? Abriu o olho do irmão. E todos nós, eu e você, estamos sempre em constante perigo de se apostatar da fé. Por isso que eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos um do outro, e o mais importante, precisamos da graça de Deus para não se apostatar. Qual é a nossa responsabilidade? Abrir os olhos dos nossos irmãos. Não vai por esse caminho, não escuta esse fulano, para de aprender ensinamento com esse cara, porque você vai se dar mal, e é isso que tem acontecido, e é isso que não, esse é o nosso dever. Então, irmão, uma palavra que eu quero deixar para vocês: quer ter uma vida abençoada, alimentada com a verdade durante esse ano, ou durante todos os anos enquanto você viver nessa vida, fuja de todos os coaches por aí, aqueles que são colocados como coach do evangelho, pastor coach, fujam deles, porque o homem sempre será o centro e não Cristo. Vamos colocar de pé.